Os jogadores do Internacional retornaram às atividades no CT Parque Gigante, já pensando no compromisso contra o São Paulo neste domingo pelo Campeonato Brasileiro. Para essa partida, Bruno Tabata e Gabriel Carvalho são os principais desfalques e Roger começa a trabalhar alternativas no elenco para compor a linha de três meias que jogam atrás do atacante. Enquanto isso, Fernando concedeu uma entrevista exclusiva para o pessoal da Rádio Gaúcha, onde deu uma verdadeira aula. Mostrou um encantamento dele pessoalmente com o trabalho executado pelo técnico Roger Machado. Fernando também está encantado com a jovem promessa, Gabriel Carvalho, de 17 anos, que pela sua postura no bastidor chama a atenção do experiente volante com passagens nos grandes clubes da Europa. A gente fala também, é claro, sobre o show que o time sub-20 do Internacional deu no Clássico Grenal pela Copa da Federação Gaúcha de Futebol na tarde desta quarta-feira. Contra um Grêmio com muitos jogadores do time profissional, quem brilhou foi o garoto Ricardo Matias. Com 18 anos de idade, ele marcou 2 gols. Um deles, uma pintura, para de virada dar a vitória ao Internacional. Esse é o Diário do Inter KTO desta quarta-feira, 18 de setembro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quarta-feira. A gente começa falando sobre o treinamento na parte da tarde no CT Parque Gigante, onde o grupo se reapresentou depois da folga que teve na terça após a vitória da segunda-feira contra a equipe do Cuiabá. E nessa reapresentação, apenas trabalhos leves. Os jogadores, por exemplo, que atuaram contra o Cuiabá, apenas correram em volta do gramado, fizeram algumas atividades físicas de academia. Os que não jogaram, fizeram um treino um pouco mais movimentado, um mini-jogo, 9 jogadores contra 9 jogadores. Assim foi a atividade no CT Parque Gigante. Começando a preparação, dando start para enfrentar a equipe do São Paulo no próximo domingo, no estádio do Morumbi pelo Campeonato. Nessa partida contra o São Paulo, o Inter tem problemas, em especial no meio-campo, porque o Gabriel Carvalho está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e o Bruno Tabata vai ser reavaliado ainda pelo Internacional e não possui uma previsão de retorno, mas está fora da partida contra o São Paulo. Portanto, são problemas que Roger vai ter que observar e resolver nesta semana de trabalho, pensando no jogo contra a equipe do São Paulo. Em relação a esses problemas de desfalques, eu gravei na tarde dessa quarta-feira um vídeo aqui no canal falando sobre Johan, um meia que volta ao radar do técnico Roger Machado, foi citado pelo treinador na última entrevista coletiva e que pode ter uma oportunidade no confronto contra a equipe do São Paulo. Se não como titular, entrando no decorrer da partida, o que já não acontece há quase um mês e meio, ou a mais de um mês e meio. O Johan pode voltar nessa partida contra o São Paulo, o Roger falou sobre isso e eu trago esse detalhe no vídeo que eu gravei na tarde desta quarta-feira, tá? Antes do treino, no CT Parque Gigante, o volante Fernando atendeu a Rádio Gaúcha com exclusividade. Uma entrevista do Fernando, que é titular absoluto da equipe do técnico Roger Machado. E na meia hora de conversa, que está publicada também no site de GZH, o Fernando deu uma verdadeira aula de futebol e tocou em vários temas importantes do ambiente colorado e alguns deles eu vou trazer aqui, tá? O Fernando, a todo momento, se mostrou encantado com o trabalho do técnico Roger Machado. Ele foi perguntado, por exemplo, sobre o que mudou no Internacional com essa sequência de vitórias. Ele disse: notamos no campo os méritos que o Roger colhe pelos resultados. Ele resgatou o Bernabei, colocou o Gabriel Carvalho para jogar, que não é fácil, bancar um menino de 16 anos, e consolidou a forma da equipe atuar. Diz que o grupo está com mais entrosamento e lidando com a pressão de um time grande. Disse que o Roger é muito capacitado, consegue falar a língua do jogador, é muito inteligente, deve ser formado pela maneira como ele fala, a desenvoltura que ele tem. Quando precisa algo mais específico, ele também explica para o jogador ter este entendimento. E aí depois ele ainda fala sobre o trabalho do Roger, e ele diz:
Me surpreendi com o Roger. Eu trabalhei com vários técnicos deste nível no futebol europeu, mas não imaginava que no futebol brasileiro tivesse um técnico com tanta capacidade, tão inteligente como o Roger Machado é. Foram rasgados elogios do volante Fernando, que tem uma vasta experiência, por exemplo, de ter trabalhado com Pep Guardiola por algumas temporadas no Manchester City. E ele está rasgando elogios a Roger, técnico do Internacional. Muito interessante esses trechos da entrevista do volante Fernando. Ele foi perguntado também a respeito do Gabriel Carvalho, tá? E ele disse que que se encanta com a postura do Gabriel Carvalho fora de campo, porque de vez em quando ele observa e vê que o Gabriel Carvalho tá com uma alimentação regrada, que o Gabriel Carvalho faz trabalhos na academia, que eram situações que ele, Fernando, quando tinha seus 16, 17 anos, não cuidava. E que o Gabriel Carvalho estando cuidando disso agora, mostra, primeiro, uma maturidade do jogador, e são situações que ele vai colher o fruto dali a 5, 6 anos, daqui a 5 ou 6 anos na carreira dele. É um jogador diferenciado, tecnicamente, todo mundo sabe, mas a postura do Gabriel Carvalho fora de campo tem encantado também o Fernando, que falou que hoje faz esses trabalhos de academia, cuida da sua alimentação, até pela idade que ele tem, né? Ele tem 38 anos de idade. Fernando foi perguntado sobre Eduardo Cudê, e assim, ele não falou diretamente, né? Mas claramente haviam algumas situações no trabalho de Cudê com o grupo, tá? Ele falou, por exemplo, sobre o seu retorno ao meio-campo estabelecido pelo Roger, já que com o Cudê ele jogava como zagueiro. E ele disse: sempre joguei como primeiro volante. Foram 16 anos na Europa e eu nunca tinha jogado de zagueiro, mas o Cudê falou que precisava de mim na zaga, porque eu tinha uma boa saída de bola. Não vou me opor, né? Sou jogador do clube, ele era o meu chefe, tenho que fazer aquilo que ele quer. Mas desde a chegada, o Roger falou que me utilizaria na minha posição, onde sei o que fazer até pela minha idade. E aí depois conseguiu encontrar uma função maravilhosa para o Thiago Maia. Aqui o Fernando deixou claro que não era tão fã assim de atuar como zagueiro e que só fazia isso porque era um pedido do Eduardo Cudê. O Fernando foi muito bem de zagueiro, é verdade, mas ele claramente prefere jogar como volante e entende que o time prefere que ele jogue como volante, até porque o Thiago Maia encontrou uma outra posição, um outro setor para jogar. Entrevista de Fernando completa, que está lá no site de GZH, uma aula de futebol do volante colorado. Para fechar, gente, talvez a grande notícia dessa quarta-feira. O Grenal pela Copa da Federação Gaúcha de Futebol aconteceu no estádio da Morada dos Quero-Queros. E o Inter venceu de virada, pelo placar de 2-1. Mas não foi uma simples vitória num Grenal. Foi um Grenal badalado pelo fato do Grêmio ter descido alguns jogadores do time principal para este time sub-20 da Copinha. O Arezzo, o Aravena, o lateral esquerdo Mike, vários jogadores do elenco principal estavam no time da Copinha, porque tem sido uma maneira que o Grêmio tem adotado para utilizar aqueles jogadores que não vêm tendo espaço com o técnico Renato Portaluppi. Muitos jogadores, eram 7 jogadores do time principal. Enquanto o Inter jogou com o seu time sub-20, onde do grupo principal tem o Ricardo Matias, que ainda assim é um garoto, ele tem poucas oportunidades no time de cima, e ele tem 18 anos de idade, então assim, ele é do time sub-20. O Inter saiu perdendo, 1-0, gol do Nathan Fernandes, atacante do Grêmio de cabeça, Nathan Fernandes que tem gol em Libertadores, e o Inter vira com 2 golaços de Ricardo Matias e vence um Grenal pela Copinha com um time quase profissional da equipe do Grêmio. Os destaques do Inter, incontestavelmente, Ricardo Matias. Acabou com o jogo, Ricardo Matias. Ele ainda fez um belo gol que foi anulado. Depois ele fez um golaço que valeu, onde ele entorta o zagueiro do Grêmio. E depois ele mostra o oportunismo para fazer o gol da virada. Foi o dono da partida no estádio da Morada dos Quero-Queros. O Iago Noal jogou muita bola também. Camisa 10 do time, 17 anos de idade. Tem que observar esse garoto, que treina com o time profissional, mas ainda não teve oportunidade de jogar. E o Henrique Menck, goleiro, que tem passagem pela Seleção Brasileira Sub-20, fechou o gol também. Foram os principais destaques do Internacional, que venceu esse clássico Grenal pela Copa da Federação Gaúcha de Futebol, tá?
Pra fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? A gente vai ter nesta quinta-feira jogos pela Libertadores da América. Um jogo pela Copa Libertadores da América, né? Que é o Flamengo enfrentando a equipe do Peñarol. Odd do Flamengo 1,47. Empate 4,33. O Peñarol tá pagando 7. Joga na KTO, te registra. Coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!